Universidade Federal da Paraíba, Campus 2, CCA. Ecologia Geral, professor Rosenberg Menezes. Monocultura e rotação de cultura. Alunos compostos do grupo: Antônio Alisson, Josefa Renata, Emanuel Everton, João Pedro e João Vicente. Monocultura se refere-se ao plantio de um único tipo de espécie em uma grande extensão de terra. Se iniciou no período colonial e segue até hoje, tendo suas vantagens e desvantagens. Suas vantagens: tendo uma produção em curto prazo, custos reduzidos na produção, uma maior eficiência no processo de cultivo, especialização em um tipo de cultura, o que transforma o produtor rural em uma autoridade naquela área, sendo mais fácil de gerenciar e sendo assim uma solução mais simples. Suas desvantagens: o empobrecimento nutricional do solo e exaustão, tendo o crescimento de pragas e plantas daninhas, fazendo que tenha o uso de agrotóxicos e fertilizantes para controlar, tendo o degradamento do solo, também provocando um desequilíbrio e uma alteração climática na região através do desmatamento e provoca uma perda de biodiversidade e desequilíbrio ecológico. Agricultura. Rotação de cultura consiste no plantio alternado e planejado de diferentes culturas, visando o bem-estar do solo e o rendimento variável para o produtor. A rotação de cultura existe desde 6.000 anos antes de Cristo, pelos antigos egípcios e foram utilizados por romanos e gregos. Vantagens: produção diversificada de culturas, melhoria da característica física, química e biológica do solo, auxílio no controle e redução de ocorrência de ervas daninhas, doenças e pragas, reposição de matéria orgânica, proteção do solo contra a ação de agentes climáticos, aumentando a estabilidade da produção, viabilizando o SPD e aumentando a sua produtividade. Vantagem: difícil elaboração de planejamentos estratégicos que atendam aos objetivos, necessidade de maiores incentivos, especialmente em maquinários e mecanização dependente de um trabalho bem dirigido, dificuldade de crédito e de investimento de culturas de menor expressão. Analisando as duas, observamos que a rotação de culturas oferece mais benefícios ao solo do que a monocultura. Exemplo: na monocultura, o produtor planta por um certo período de tempo, ele já tem essa ideia de quanto tempo aquela lavoura pode ficar no ambiente. Com o passar do tempo, essa lavoura não consegue produzir como ela produziu de início. Logo inicialmente, ela vai produzir muito bem. E com o passar do tempo, vão começar a aparecer certos desafios para a sua produção, como o surgimento de pragas, a deficiência do solo, se o produtor não fizer uma correção certa, uma adubação daquela lavoura que está ali no ambiente. E com a adoção da rotação de cultura, se observa que o produtor consegue continuar com a sua monocultura. A única coisa que se modifica é que ele vai utilizar outra forma de outro plantio, diferente do seu que é a monocultura, que é o único plantio na sua área. E com a utilização da rotação, ele vai conseguir trazer alguns nutrientes que, com o passar do tempo da monocultura, foram se perdendo no solo. Se tinha uma infestação de pragas, ela não vai se manifestar da mesma maneira, né, na outra lavoura que ele vai adotar na rotação. E com isso ele consegue reduzir gastos com mão de obra, com defensivos para resolver esses quesitos. E com essas adoções, ele, além de economizar, ele vai estar fazendo bem ao solo da sua plantação. Também se observa que com a rotação de culturas, com determinado tempo, além dos benefícios, o produtor também pode retornar com a sua monocultura e ainda de uma maneira mais produtiva. E dessa maneira ele consegue permanecer com a sua monocultura, porque a rotação de cultura ela não tem o objetivo de acabar com a monocultura, não. Ela tem o objetivo de que a monocultura continue ali na propriedade, sendo que de uma forma mais sustentável e desenvolvida, sem tantos gastos, como já foi dito anteriormente, de fertilizantes, de adubo e mão de obra. Porque o produtor, ele planta aquela determinada cultura, da monocultura, e ela tem o determinado tempo que ela pode ficar, ela produz bem, como várias culturas aí.
E observando isso, ele consegue produzir durante um determinado tempo. Durante esse determinado tempo que ele produz, logo inicialmente, ela vai produzir super bem. Com o passar desse tempo, o próprio produtor vai começar a observar que ela vai começar a apresentar deficiências. E com isso, com o manejo da rotação de culturas, ele vai conseguir diminuir muitos gastos. Por quê? O produtor vai ter que ter o mesmo gasto que ele teria com a implantação de outra cultura, se ele continuar com a monocultura, porque durante um determinado tempo ela não vai produzir mais como no início. E observando-se isso, ele vai ter que de toda maneira fazer uma nova replanta daquela cultura. Então isso vai ser um gasto ainda maior, porque além do solo já estar com essa deficiência, ele vai ter que fazer uma coletagem de solo, vai ter que ser feita uma análise, essa observação, e o mesmo gasto que ele teria de implementação com a rotação de culturas, ele vai ter com a monocultura, se ele continuar sem esse manejo de conservação e de resolução. A introdução da rotação de culturas nas secretarias de Agricultura da Paraíba. O método para propagar a implementação da rotação de cultura foi entrar em parceria com as secretarias de agriculturas municipais de algumas cidades da Paraíba e, com o auxílio de um agrônomo, levar informação aos produtores que como produzir de maneira rentável e sem degradar o solo. Como exemplo, a monocultura. Efeito esperado da implementação. O resultado esperado nessa implementação é a difusão de informações para os agricultores e a fim de proporcionar conhecimentos e benefícios que podem ser obtidos com a prática do manejo da rotação de cultura, favorecendo o produtor de continuar com sua produção variadas e oferecendo benefícios à única cultura já era existente em sua propriedade. Aqui são as referências que utilizamos como base de pesquisa para obter esses dados para o trabalho. Desde já agradecemos a atenção de todos.